Olá, pessoal. Sejam novamente bem-vindos à série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que é promovida pela Associação Espírita Teresa d'Ávila e tem como objetivo trazer comentários, análises, reflexões sobre artigos de cunho moral contidos nos 12 volumes das revistas espíritas, que foram publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje daremos continuação aos artigos intitulados Robinson Crusoe Espírita, que estão nas revistas espíritas de março e setembro de 1867. E, se vocês lembram, nossa companheira Sônia ia falar sobre os sonhos que estão nessa obra tão interessante, do próprio Robinson, que traz bastante significados e simbolismos muito expressivos. Mas antes, os cumprimentos dos nossos companheiros, Henrique Miranda e Sônia Hoffmann. Oi, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá. Olá a todos os nossos amigos. Novamente é um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui conversando com vocês e dando continuidade a esta releitura do livro Robinson Crusoe, a partir de uma perspectiva espírita, e nós vamos entender o quanto, não só ali, quando ele coloca nos artigos que se encontram na Revista Espírita, a íntegra do livro, mas nós também já podemos ter muitas reflexões a serem extraídas na obra mais resumida que foi apresentada a todo o mundo, a todas as demais pessoas. E, novamente, reforçando o quanto essa leitura não é uma leitura somente para jovens, mas é uma leitura para todos nós que queremos observar e entender o quanto o Espiritismo nos traz de orientações para tudo que acontece em nossa vida, e vamos encontrando a lei divina e vamos encontrando a espiritualidade interagindo conosco o tempo todo. Então, olá, Henrique, tudo bom? Olá, Sônia, tudo bem? É uma alegria estar aqui com todos vocês. E lembrando, o caráter de uma obra universal é que ela passa um ensinamento que atinge a todas as pessoas, por isso universal. Nós não podemos deixar de ler só porque está categorizado como infanto-juvenil, infantil, porque olha, há livros infantis que passam ensinamentos muito bonitos. Eu gostaria só de lembrar a vocês que é uma continuação e seria interessante até ver a parte 1, porque na parte 1 vocês vão ter até um contexto que, claro, aqui a gente vai passar todas as informações, mas a parte 1 seria interessante ser assistida também. E vamos então, porque nós ficamos no finalzinho de um sonho que Robson teve, que todos nós com certeza estamos ansiosos para saber que sonho foi esse, né, Sônia? Exatamente. E as consequências desses sonhos. E foram consequências bastante, que ele deu uma guinada na vida dele a partir desse sonho. O Robinson estava adormecido e ele sonha que alguém, um espírito, surge para ele muito altivo e era assim bastante uma fisionomia bastante séria, e se aproxima dele e diz: Robinson, tu não te arrependeste o suficiente, o bastante. É preciso que tu te arrependas.
E o Robinson fica muito pensativo, ele acorda, desperta e fica muito pensativo. É claro que o sonho, ele vai narrando muito mais questões em relação a esse sonho, mas isso foi fundamental para ele. Essa frase em que é dito para ele: tu não te você ou tu, né? Quem for ler, nós aqui gaúchos vamos usar o tu, mas a questão do arrependimento. E ele fica pensando, analisando tudo aquilo que ele fez ao longo da vida e tudo aquilo que ele fez desde o momento em que ele não ouviu seu pai, desde o momento em que ele entrou em um barco, que ele tomou uma deliberação em retornar, mas ele não retornou. Depois ele foi salvo por um outro navio, e o outro navio ele fez amizades, e quando ele vai para o Brasil, ele vem para o Brasil, não é? E o quanto ele gostaria de retomar as suas aventuras e de encontrar novas aventuras, e embarca em um navio, e o navio, novamente, depois de um tempo, esse navio também vai naufragar, e todos morrem. Então, e somente ele, após ter passado por questões bastante sérias, ele chega a essa ilha, e nessa ilha ele vai encontrando uma série de dificuldades, e nessa ilha ele vai percebendo o quanto ele precisa começar a fazer muitas atividades, até mesmo para se manter equilibrado, para dar a ele todo um encaminhamento. E, nesse momento, ele chega e começa a pensar, mas do que é que eu não estou me arrependendo? Então, quando ele entra na sua casa, que ele fez entre aspas, uma casa, não é? Ele usou uma gruta e fez uma espécie de uma tenda. Ele chama de castelo, né? Inclusive, ele fez até uma segunda casa, que ele chamava de casa de campo. Sim. Né? Então, ele entra ali, ele estava procurando algumas coisas, e ele encontra uma Bíblia. E essa Bíblia, ele abre a Bíblia, e o que ele encontra naquela folha em que ele abre? Ele encontra assim: invoca-me que eu te ajudarei. E ele fica extremamente reflexivo nisso, e ele fica pensando o quanto isso estava relacionado com o sonho, não é, do Eduardo. Oi? Sim? Não, só lembrando uma coisa, uma curiosidade, eu lembrei aqui, porque quem viu o Náufrago com Tom Hanks, que foi um filme muito bacana, no filme você tem ali uma necessidade do Tom Hanks de ter uma convivência, uma interação com algo vagamente humano. E ele encontra uma bola, né, e a bola tem a marca, né, Wilson, ele chama a bola até de Wilson, e conversa com a bola. Perdão, olha só, dando spoiler, sem querer. O Robson, ele encontra um papagaio e ele ensina o papagaio a falar, justamente para ele ter uma interação. É muito interessante essa parte, né? Mas fala aí, Eduardo. É interessante que nós espíritos sabemos que os sonhos, eles têm muitas funções e significados. Né? No caso do Robinson Crusoe, foi vital para ele realizar muitas reflexões importantes em sua vida e mudar, né? Fazer uma transformação moral de sua jornada, né? De sua personalidade. Então, nesse sentido, né, é até bom, quem puder, ir lá no Livro dos Espíritos, ver a parte que fala de sonhos, né, porque muito certamente ele estava sendo ali muito inspirado
por seu mentor, por seu anjo da guarda, a realizar né, os arrependimentos necessários para a sua mudança moral, espiritual. E a Bíblia seria também um instrumento, uma ferramenta que o ajudaria bastante nesse aspecto. E foi tão importante para ele que ele começa a construir uma mesa, ele faz uma mesa justamente e deixa a Bíblia aberta, e ele começa, então ele marcava, ele tinha uma disciplina, a disciplina era de todos os dias, em torno daquele mesmo horário, assim, que ele poderia ver pelo sol, enfim, não é? Por toda a natureza, ele poderia entender, ele tinha essa disciplina não só de trabalho, mas também ele tinha essa disciplina de leitura. E ele sentava-se à mesa, lia a Bíblia e meditava sobre a Bíblia. E ali ele começa a tomar todo um direcionamento. E aquilo vai modificando a relação que ele passa a ter, não somente com a vida que ele tem, não é? Mas também com os sentimentos que ele tem. E vai percebendo o motivo, o que aquilo significa, não é? O que ele estava fazendo ali. Então, por isso que nós falamos que muitas vezes essa ilha pode ser assim feita uma leitura simbólica, que essa ilha é como se fosse o planeta Terra. Nós estamos aqui para nos darmos conta, para cairmos em nós mesmos, para assumirmos as nossas responsabilidades e amadurecermos diante de algumas situações. E Robinson faz justamente isso. Ele tem saudades de muitas coisas, as bolachas, o saco de bolacha que ele tinha encontrado no navio que tinha naufragado, já tinha acabado, e ali também ele encontra uma saca de trigo, mas que tinha sido já consumida em boa parte no navio por ratos, mas mesmo assim ele, a partir de uma jangada, ele leva para a ilha, uma jangada que ele faz, ele leva para a ilha. E é aí que também acontece uma outra grande questão. O que tu acha de contar para o pessoal aí, Henrique, o que acontece com esse trigo que ficou lá no fundinho da saca? Não, é interessante que é muito pouquinho trigo, é muito pouco trigo. E aí o que ele faz? Que ele fala, o saco de bolachas, também o pão. Ele tem assim uma visão dele comendo pão, o cheirinho do pão. Mas, bom, se eu quisermos comer um pão quentinho, a gente vai, desce, né? Vai ali na padaria, compra o pão, né? Com uma facilidade incrível. Só que para ele realizar o sonho das bolachas, do pão, ele teria que fazer o quê? Ele teria que tratar a semente, ele teria que preparar um campo, ele teria que fabricar instrumentos para poder fazer arar o campo, ele teria que fazer um sistema de drenagem, como é que chama? De irrigação, né? E teria que plantar, e teria que cuidar, esperar que o trigo, então, germinasse. Depois fazer o quê, gente? Ele pega o trigo, ele debulha o trigo, ele depois vai fazer o quê? A moagem, a farinha, e daí ele vai fazer o pão. Imagine isso é interessantíssimo que ele pega... Desculpa até fazer toda essa narrativa, mas é o processo, não é? E é interessante que ele vai pensando em tudo que ele tem feito em termos de construir a sua casa de campo, como ele chamava, construir a mesa, construir alguns móveis, ele faz, inclusive, alguns elementos de argila, potes, porque ele não tinha mais, e ele ficava pensando como eu gostaria de comer um caldo cozido, mas como é que eu vou ter eu não tenho panela, não tenho nada, não tenho coisíssima nenhuma. Então ele vai se dando conta que ele começa a realizar algumas coisas sem nunca ter feito
É como se ele estivesse recebendo uma inspiração de como fazer aquilo que ele estava fazendo. É para nós percebermos e valorizarmos as coisas que parecem pequenas em nossa vida. Então, como a Sônia falou, o pote que a sopa, que vai abrigar a sopa, a colher aonde nós vamos colocar a sopa à boca. Então, instrumentos de corte, como é que chama? Um copo para colocar uma água. Então, são coisas que nós usamos diariamente e a partir desse sonho. Quando vocês chegarem na leitura neste sonho, vocês vão ver como esse sonho é libertador, porque ele estava assim se lamentando meses na ilha. A partir desse sonho, ele começa a empreender, a construir, reconstruir, vamos dizer assim, a vida dele. Eu lembrei agora, Sônia, que ele até começa a escrever um diário. O registro, Sim. o registro da vida, gente. Como é Olha, importante. até por falar em vida, né, acreditamos que todos esses elementos, o sonho, a iniciativa de começar a trabalhar para não enlouquecer, né, para se manter vivo, tudo, é por um sentimento maior Ele de tinha uma viver, intuição, não é? de viver, né, porque é um dado importante para que tudo isso pudesse ocorrer e ele não ter enlouquecido, né, e não ter se suicidado. Ele passou na ilha 28 anos. Não foram 28 semanas, né, 28 meses, foram 28 anos. Ou seja, então, num período assim que muita gente talvez teria desistido de viver. Né? E todos esses elementos que foram acontecendo, né, e depois até a Sônia vai dizer sobre os encontros que ele foi tendo, que o motivaram a viver e ter esperança de um dia sair dessa ilha, não é, Sônia? E a leitura da Bíblia foi fundamental. Era o aspecto religioso que faltava. Sim, sim, essa perseverança, essa disciplina que ele tinha em estudar todos os dias, em meditar, e em outros horários do dia ele mantinha uma conexão. Ele conversava com Deus, conversava com a natureza, ele passou a ver o mundo e a natureza com outros olhos. É por isso que o correspondente que alertou Kardec sobre, né, esses aspectos espíritas na obra Robinson Crusoe, disse que ela tinha um grande sentimento religioso, além de uma alta filosofia moral. Né? Começa a vir deste momento, né, deste sonho bastante significativo e desta disciplina da leitura da Bíblia que fez com que ele se conectasse novamente à religiosidade e a Deus. Uma Bíblia que ele pegou em um navio que estava sendo naufragado, que ele viu naufragar, não é? Que ele não sabia nem por que ele pegou, mas ele pegou. Então, vamos entender quantas vezes nós fazemos coisas e são ajudas espirituais que nós estamos recebendo e que nós não nos damos conta naquele momento quanto a espiritualidade vem colaborando conosco, vem nos trazendo alertas, vem nos amparando, nos ajudando, mesmo de uma forma muito sutil, mas que aquilo ali vai sendo prioritário em nossa vida e nós não prestamos atenção. Então, precisou que ele passe ali, naquela ilha, sozinho, para que ele pudesse prestar mais atenção a essas ajudas. Eu não acho muito sutil a prova que ele é colocado, porque, nossa, é um naufrágio. Não, as ajudas que muitas vezes vêm. Exatamente, aí eu complementar. Agora, vejam, às vezes, é isso que eu queria complementar, Sônia. A prova, a gente acha que a prova vai ser essa coisa, vai naufragar o navio, a gente vai parar numa ilha, olha, nossa, que prova imensa. Mas é o que a Sônia está falando.
a prova, às vezes, não é esse impacto todo, porque é possível sobreviver numa ilha com alguns recursos, mas é vencer a si mesmo. Então, essa sutilidade de ouvir, ter ouvido de ouvir uma orientação, de perceber algo sutil que vai transformar toda essa situação. Aquele sonho foi essa sutilidade. Não é? Então, foi aquilo que transformou todo o ponto de vista de Robinson Crusoe. Então, não foi o naufrágio. Percebam que o naufragou, ele não se tocou. Parou na ilha deserta, ele não se tocou. Ficou meses naquela situação. Mas um sonho, com uma voz que vai fazer com que ele modifique todo o seu ponto de vista. Então, percebam como é importante. Né? E aí até a leitura que a gente faz. Olha que interessante. Quando a gente lê, né, a gente lê com calma, com cuidado. Eu já li uma vez que a leitura não pode ser rápida. A gente tem que ler com calma, com tranquilidade, num lugar reservado, né? Estar ali atento para você realmente sorver aquilo, você se imergir, quem sabe até, né, sonhar com a leitura. Então, Exatamente. E garanto até que depois do que falamos, né, quem for ler essa obra, né, bastante interessante, ou reler, né, vai agora ter uma visão, um ponto de vista bastante diferente, mais diversificado, né, sobre uma visão espírita, né, de uma obra que traz elementos, né, espiritualistas e espíritas, né, como a Sônia até já adiantou, e se quiser falar mais, Sônia, sobre essa atitude de que ele pensou bem em fazer alguma coisa, dar uma ocupação útil ao seu tempo para não enlouquecer, para manter a sua sanidade mental. E isso está lá no Livro dos Espíritos, não é verdade? Exatamente. Ali, lembra, não é, Henrique, quando ele constrói um barco, ele se dá conta... O Eduardo tinha levantado a bola, eu ia chutar. Mas está faltando ainda uns 3 minutinhos, mas brevemente... ainda. Meu Deus, será que nós vamos ter um terceiro programa, então, porque ele vai encontrar... Não, mas a história é breve. Deixar, né, nossos... Então, vamos deixar essa história para a terceira parte, porque eu acho que tem algumas coisas ainda para a gente comentar, não é verdade? Vamos dar um tempo para o pessoal ler, depois a gente volta com esse assunto. Então, olha, vocês têm uma semana, né, claro que não é obrigatório, para dar uma olhada no livro, ler o livro, tem partes emocionantes, e aí vai ficar o seguinte, então, nós vamos perceber que em um certo momento, ainda antes do sonho, o Robson ele vai buscar alguma forma de manter a sanidade. O que será que ele fez para isso? Então, o Eduardo levantou a bola, eu ia chutar, senão não vou contar, não. Aí a Sônia tocou no assunto, agora não tem jeito. Então, terceira parte, gente? Sim, porque ele vai ter alguns encontros depois, não é? Pois é, ainda tem alguns encontros, ainda tem umas vozes. Olha, terceira parte vem aí. E, bom, um beijo para vocês. Né? Quem não assistiu a primeira parte, vale a pena. E até a próxima semana, não é? Até a próxima semana e boas navegações. Continuamos navegando. Beijo, gente. Beijo, abraço.